calhar é melhor vocês irem dormir, meninas, porque já é tarde e já não são horas de estar fora da cama. Oh, mãe, por favor, conta-nos uma história. Uma história, Maria. Uma história a esta hora da noite. Deixa-me ver, uma história. Não sei. Olha, os teus irmãos sabem a história da nossa família, não sabem? Lembram-se? Queres saber a história da nossa família? Sim. Sim? Então talvez te conte. Só uma história, mas depois vai toda a gente dormir. Ora, então vamos lá contar a história da nossa família. Já tem mais de 2000 anos. É uma história muito antiga a nossa. Todos se lembram da história da rainha de Ophiusa. Sabes quem era Ophiusa? Era a terra das serpentes. A terra onde uma mulher reinava sob a forma de serpente. Mas era linda, linda. Todos os homens, quando a viam, acabavam apaixonados por ela. O que era muito mau para eles. Nenhum sobrevivia. A rainha de Ophiusa, com o amor, era simplesmente terrível. A nossa família vivia lá. O nosso clã pertencia também ao clã das serpentes, ao clã de Ophiusa. Também nós éramos parte da sua história. Só que um dia já estávamos tão cansados das coisas que ela fazia, tínhamos tanta pena daqueles homens que, sem querer, se apaixonavam por ela e acabavam mortos às mãos dela própria. Já não sabíamos muito bem o que fazer. Foi quando os vimos. Vinham de longe, de muito longe, lá para os lados do Oriente, talvez. Não me recordo quantos homens vinham naquele barco, mas entraram rio acima, no nosso rio, nas nossas águas, e desceram em terras de Ophiusa. Nesse mesmo dia, um deles, o comandante, chamava-se Ulisses, era um herói. Os homens simplesmente amavam-no. Quando Ulisses viu a nossa rainha, a verdade é que ela não era mais nada senão uma simples rainha. Só que ela apaixonou-se perdidamente por ele. Nem queria acreditar. Minha mãe estava sempre a dizer, se nós pensarmos para trás, nas nossas mães, avós, bisavós, nenhuma mulher do nosso clã queria acreditar que a rainha tinha acabado por se apaixonar. Que parecia mentira. Isso nunca acontecia. Acontecia sempre aos homens. Mas sim, a verdade, minha filha, é que ela se apaixonou perdidamente por Ulisses. Só que Ulisses não a amava. E ela não a queria deixar ir embora de maneira nenhuma. Um dia estava ela lá, para os lados de cima do rio. Bem, a nossa família decidiu ajudar aqueles pobres homens e Ulisses. Arranjámos-lhes um barco, metemos-los dentro da água e eles foram em direção ao oceano. E partiram para nunca mais os vermos. A rainha ficou muito zangada connosco, mas muito zangada. Avisaram-na e ela veio rio abaixo à nossa procura. Sabem, as terras de Ophiusa têm 7 colinas. Colinas que serpenteiam junto ao rio. Foram feitas por ela, enquanto tentava encontrar o pobre do Ulisses. Mas não conseguiu. Já não veio a tempo. No entanto, a nossa família estava lá junto ao mar. E a verdade é que tínhamos que ser castigados por aquilo que tínhamos feito. E nós sabíamos, claro que sim. Mas esperávamos algo como a morte? Não. Ela não nos quis dar a morte. Tirou-nos aquilo que mais gostávamos, que mais amávamos. Tirou-nos as serpentes dentro de nós. Não fazíamos mais parte do povo das serpentes. Porém, tornou-nos noutra coisa muito, mas muito pior. E essa maldição vamos carregar para todo o sempre. Mas não tenhas medo. Nem tudo é mau. Só temos que ter cuidado. Cuidado para que não descubram o nosso segredo. Não é, meninos? Muito cuidado. Talvez seja a hora de irem dar uma volta lá fora, enquanto eu termino a história com a vossa irmã.
Vamos aproveitar que os teus irmãos foram dar uma volta e vou-te contar as histórias do Rio de Sangue. Sabes? Nós fomos expulsos de Ophiusa. Sim. Foi uma viagem muito grande da nossa família até chegar a estas terras, às terras de Pernas. Não foi fácil. Pelo que me contaram, o nosso povo seguiu a água do grande rio e depois entrou num dos seus afluentes, aquele que agora banha a nossa terra, o rio Alviela. Acho que talvez viesse uma mãe com os seus filhos. Penso que eram os únicos sobreviventes do clã. E acho que a mãe vinha muito, mas muito cansada. Foi uma caminhada dura, assim como a maldição que lhe deixaram. A verdade é que provavelmente ela não queria viver. E então acabou como que por desistir. Sozinha, junto à água, desfaleceu. Os filhos encontraram-na assim, quase morta. Parece que ela pediu para eles ficarem, para não se irem embora, para fazerem desta, que é a nossa agora, a sua terra. E aqui ficaram. E acho que aqui vamos ficar para sempre, pelo menos até esta maldição desaparecer. Já vamos à história do Rio de Sangue. Primeiro, vou-te falar da história dos moinhos. Sabes o que é um moinho de vento? Sabes? Aqueles que rodam, têm aquelas velas enormes. Sim? Pois é. No verão, a água do rio é escassa. E os moinhos de água, as azanhas, nem sempre funcionam. Então os homens tiveram que construir moinhos de vento. Há uma história, junto ao rio, que fala de uma menina talvez com a tua idade, que adorava histórias, adorava contos de fadas. Estava sempre a falar de príncipes e princesas e bosques encantados. E coitadinha, falava sozinha. Ou melhor, não falava sozinha. Falava com o seu moinho de vento. Os pais não queriam saber. A verdade é que não tinham ainda encontrado marido para ela e tinham que trabalhar. E então deixavam-na muitas vezes lá em cima, no sítio do cabeço, sabes? Lá para cima, ficava junto ao moinho a brincar. Mas houve um dia que foi muito mau. Estava vento, muito vento. Vinha aí uma tempestade enorme do mar, do nosso mar de Ophiusa. Quando me recordo do mar, o coração bate mais depressa. Mas voltemos ao moinho. Parece que a menina estava lá a brincar ou a contar histórias, não sei. Só que, de repente, as velas do moinho, os panos, começaram a rodar, a girar cada vez mais forte e, sem querer, uma delas prendeu-se nos cabelos da menina e foi a desgraça. És muito pequenina, não te vou contar exatamente o que aconteceu, mas a verdade é que quando os pais chegaram não havia nada a fazer. As pessoas não gostam nada daquele local, fogem um bocadinho. Dizem que ainda ouvem a menina de vez em quando. Maldito seja o moinho. Coitado, a verdade é que não teve culpa. Até tinha paciência para ouvir as histórias da menina, como tu tens da mãe. Sabes, os romanos, aqueles que vieram depois do nosso povo, que se lembraram de mudar os nomes dos nossos deuses e deusas, lembras-te deles? Lembras-te? Já falámos sobre isso, sim. Andaram por aqui, aliás, andaram por todo o lado um pouco. Bem, parece que um deles, algo terrível aconteceu. Ninguém sabe exatamente o que, mas a verdade é que os romanos tinham medo de passar os rios. Tinham medo de passar para o outro lado de um rio, de um curso de água qualquer. Diziam que do outro lado ficava a morte. O reino dos mortos. Vai-se lá saber porquê. Por pouco não perdiam a guerra
contra os nossos celtiberos e lusitanos e vetões e muitos mais. Acho que era a imaginação deles. Mas vá lá, acabaram por passar os rios todos. No entanto, um deles ficou por aqui. As gentes não gostam nada de ir lá para o pé da ponte. A ponte que ainda lá no fundo, bem no fundo, ainda tem as fundações dos romanos. Foram eles que construíram, primeiramente. Parece que ao pôr do sol, e sempre ao pôr do sol, por muito estranho que pareça, anda por lá um deles, vestido de vermelho, com um ar terrível. Parece que quer comer tudo e todos. Coitado. A verdade é que provavelmente anda desnorteado. Anda no limbo. Bem, anda um bocadinho melhor que nós, por cá temos que andar com a nossa maldição. Vamos lá então à história do Rio de Sangue. O nosso alviel, o nosso Rio Vermelho. Mais uma batalha terrível, como tantas outras que aqui aconteceram. Acho que já te contei umas histórias do nosso rei Dom Miguel. Queriam casá-lo com a sobrinha, mas ele não quis. Decidiu ficar ele com o trono. Mandá-la a ela daqui para fora. Claro que o Dom Pedro, o irmão dele e pai da Maria, não achou graça nenhuma. E o que é que aconteceu? Bem, aconteceu a Guerra Miguelista. Foi uma desgraça. Sei lá, dezenas, centenas, milhares, não sabemos, não faço ideia quantas pessoas estavam lá embaixo. Eu era pequenina ainda, mas sim, muitos homens estavam junto ao rio. Tudo por causa da comida. Muita fome por aí havia, destruíram os moinhos. Foi só o que conseguiram fazer para não terem comida, uns e outros. No entanto, houve um homem que veio de longe, talvez de Lisboa, um tal de Saldanha, era duque. O Duque de Saldanha veio por Dom Pedro e por Dom Pedro venceu a batalha. Morreu muita gente mesmo. Lá embaixo há um campo enorme junto ao rio. Agora está cheio de trigo. Nem sei como aquela terra ainda é fértil. Eram tantos os corpos que tombaram ali. Dizem que as pessoas os arrastaram para o rio. E foi assim. Com esses corpos todos na água, com a enchente que havia naquela altura do ano, que era inverno, que tudo ficou vermelho, vermelho de sangue. É por isso que lhe chamam Rio de Sangue, o nosso Rio de Sangue. Eu não gosto, estou sempre a dizer aos teus irmãos, não vão para o lado de lá do rio. Acho que são só coisas más que ali acontecem. Prefiro viver aqui na Cova de Lobos. É mais seguro, muito mais seguro. Promete-me que não vais para lá. Pois não? Não? Pronto. Olha, está na hora de ires dormir, está bem? Amanhã, se os teus irmãos não se importarem, eu conto outra história, está bem? Então vá, filha. Vai lá embora, que eu daqui a pouco acho que ainda tenho que ir ver dos teus irmãos. Mater?